Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar essa coisa simples chamada futebol. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como sempre, os titulares indiscutíveis Tomás da Cunha e Rui Malheiro para analisar esta semana futebolística que começou com Taça de Portugal e que segue agora com o regresso das noites europeias de Champions e Liga Europa. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Taça de Portugal, Porto, Braga, Benfica e Sporting conseguiram quase sempre sem problemas passar aos oitavos de final, numa ronda sem grandes surpresas, e à hora que estamos a gravar este podcast, a segunda-feira à tarde, já estão a preparar os jogos europeus desta semana. Vamos começar por quem jogou primeiro. O Futebol Clube do Porto bateu o Montalegre por 4-0, antes do jogo grande com o Barcelona desta terça-feira. Tomás, dou-te a palavra a ti primeiro, se calhar. Um Futebol Clube do Porto já com um olho na Catalunha e a saber simplificar a tarefa com alguns jogadores que têm participado menos na rotação de Sérgio Conceição. Sim, claramente. Olá, Rui, Lídia. Olá a todos os que vão a ouvir-nos. Não foi um jogo de grande exigência para o Porto, aliás, um bocadinho na linha daquilo que aconteceu também ao Sporting. O Porto resolveu tudo na primeira parte com alguma simplicidade, até pela postura estratégica do Montalegre, uma equipa que quis jogar desde trás e cometeu muitos erros. A pressão do Porto aí superiorizou-se, também a dar muitos espaços na zona central para o Porto entrar com bola, quer nas costas dos médios, e ali Fábio Fonseca teve aquele papel híbrido, muitas vezes encaixando entre os centrais no momento defensivo do Montalegre, mas também com as rupturas de Galeno, e é de assinalar também este regresso de Galeno, que fez falta, já destacamos aqui esse aspecto noutros episódios, não sendo o jogador mais assertivo com bola no pé, é um jogador muito importante pelos movimentos sem bola de ataque ao espaço que entrega no ataque do Porto. Na zona central houve um jogador em plano de evidência, é a Namazo, que até falhou alguns golos, é verdade, mas fez uma exibição muito interessante naquele espaço que é Taremi muitas vezes, pedindo a bola nas costas dos médios adversários, conseguindo associar-se, rodar, servir também o último passe. É um jogador que de facto tem potencial para merecer mais minutos, até numa fase em que Taremi já vai perdendo algum protagonismo e alguma capacidade de dar exibições positivas de forma continuada. Portanto, de facto, num jogo com pouco interesse, digamos, competitivo para o Porto, fica essa exibição de Namazo, e depois também na segunda parte, naquela reta final, o teste de Alan Varela central, que pode servir ou não de pista para o jogo em Barcelona. De resto, essa é a grande curiosidade para a partida contra os catalães, que pode valer o primeiro lugar do grupo, com várias suspensões e ausências na defesa. Qual vai ser o quarteto apresentado por Sérgio Conceição, ou até quinteto, mas muito provavelmente será um quarteto defensivo. Zé Pedro não está inscrito. João Mendes até deu boa conta do recado, tendo em conta o panorama do lado esquerdo da defesa do Porto. Quem sabe se não vai ter mais minutos dentro em breve. E o Porto que tem alguma margem na Champions para... Ou seja, o jogo em Barcelona não é um jogo de vida ou morte. Rui, como é que vês este Futebol do Porto contra o Montalegre e também o jogo que vamos assistir na terça-feira? Cumprimentos a todos, cumprimentos a ti, Lídia, e ao Tomás. Deixar também uma nota muito interessante, porque hoje o teu editorial, hoje segunda-feira o teu editorial é sobre o Futebol Clube do Porto, não sobre o futebol em si, mas sobre o clube, e é muito interessante e eu convido todos a lerem. Em relação ao jogo do Montalegre, eu creio que o Tomás toca num ponto essencial, isto fazendo a ponte para Barcelona, que foi o teste que foi feito a Alan Varela como central pela direita na fase final da partida. Eu acredito, e já fiquei com essa sensação, e eu fiz o pós-match para a RTP, fiquei com essa sensação na comunicação que o Sérgio Conceição teve no final do jogo, que a presença do Pepe é uma possibilidade para o jogo diante do Barcelona. Algo que se foi confirmando depois nos dias posteriores, e há a hipótese do Pepe ser titular em Barcelona, tal como o Zaidu regressar também à lateral esquerda no jogo diante do Barcelona. Creio que serão mais-valias para a equipa do Futebol Clube do Porto, mas o Tomás tocou num ponto essencial, era fundamental para o Futebol
Clube do Porto, testar um jogador caso haja um problema com o Pep, que pode acontecer até à hora do jogo, e muito provavelmente será Alain Varela, depois dos testes que Sérgio Conceição terá feito durante a paragem do campeonato, para procurar um central pela direita. Provavelmente também Grujic terá sido testado nessas funções, e houve claramente ali uma opção por Alain Varela que foi testada. E até surpreende que não seja mesmo Grujic a primeira escolha nesse caso. Sem dúvida, Tomás. Eu também fiquei um bocado surpreendido quando vi o Alain Varela entrar. Pensei que o Grujic baixaria para a defesa central e o Alain Varela ficava no meio. Isto é mais forte nos duelos aéreos, por exemplo. Exatamente, acaba por estar a mexer em duas posições. Não sei se concordas comigo. Sim, perde o médio mais construtor e acaba por incluir um novo médio que não tem sido titular. Exatamente. Eu creio que esse ponto era essencial. Depois, juntar um dado que me parece importante. É certo que o jogo diante do Montalegre não é o melhor teste possível às qualidades de João Mendes. Essas qualidades têm sido testadas na equipa B do Futebol Clube do Porto e, muito sinceramente, do meu ponto de vista, eu creio que o João Mendes, nesta altura, não está muito atrás nem do Zaidu nem do Wendel. Portanto, poderia justificar mais minutos de utilização. E outro aspecto que também me parece importante referenciar em relação ao jogo diante do Montalegre, muito provavelmente João Mário teve aqui um castigo, depois daquela célebre declaração do sono do Sérgio Conceição, porque eu acho que este tipo de jogo era o ideal para o Martim Fernandes já somar minutos na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Acho que é um jogador que justifica por inteiro. Do meu ponto de vista, está num patamar superior ao de João Mendes, ou seja, está cada vez mais perto do patamar da equipa principal do Futebol Clube do Porto, e não me admiraria nada que, se tivesse uma oportunidade na equipa principal do Futebol Clube do Porto, pudesse somar minutos em continuidade. De resto, em relação ao jogo com o Barcelona, aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto vai encontrar um Barcelona ligeiramente diferente daquele que encontrou no Dragão. Isto porquê? Porque está uma equipa que está, do meu ponto de vista, no menor fase de confiança, e isso notou-se muito no jogo diante do Raio, no encontro de ontem, juntando depois, obviamente, a ausência de Ter Stegen, que me parece uma ausência muito importante, porque será um lançamento do Iñaki Peña num nível de Champions, e poderá tremer nesse nível. O remate exterior pode ser interessante para o Porto. Sem dúvida nenhuma, Tomás. E esse aspecto parece-me interessante. Depois, eu creio que a ausência de Gavi acaba por ser uma ausência importante. No entanto, ao regresso de Pedri à competição, ainda não está ao seu melhor nível, mas é um jogador que facilmente se encontra com o seu melhor futebol, e acredito, face ao jogo diante do Raio, que o Ilkay Gundogan e o João Félix acabarão por recuperar a titularidade, porque elevam a qualidade da equipa do Barcelona, e muito possivelmente os preteridos serão o Ferran Torres, que jogou como ala esquerda diante do Raio, ou a partir da ala esquerda para ser mais correto, e o Oriol Romeu, que também me parece ser um jogador que, tendo qualidade para o nível Champions, o Ilkay Gundogan, jogando com o Frenkie de Jong e com o Pedri, eleva claramente o nível da equipa. E vamos passar agora para o Braga, que teve na taça um adversário de Primeira Liga, o Portimonense, uma vitória tranquila. Agora segue-se a recepção à União Berlim. Rui, o Braga tem aqui uma hipótese de ouro, por várias razões. Em caso de vitória, garante Liga Europa, e frente a uma equipa alemã que vive uma profunda crise e que apresentou, há uma questão de horas, no domingo, um novo treinador. Certíssimo. Vamos ver o que é que resulta. Em relação ao Marco Grota, que serviu um bocado como ponte, procurou manter a estrutura mais habitualmente utilizada pelo Urs Fischer, ou seja, o 3-4-2-1, mas é uma equipa que temos que olhar e ver que vem de 15 jogos sem ganhar. Nesses 15 jogos sem ganhar são 13 derrotas, portanto há um peso muito grande da derrota, e sobretudo parece-me que o elemento que era mais importante do ponto de vista ofensivo para criar desequilíbrios, o Becker, está lesionado e em dúvida para jogar em Braga. Sem ele, eu creio que a equipa do União Berlim, apesar de ter jogadores de qualidade no ataque, tem Datro Fofana, tem Volland e tem o Behrens como referência mais fixa, ou seja, há qualidade nesta equipa e há qualidade nos diferentes setores. Eu creio que é uma equipa muito desconfiada de si própria. E se olharmos para aquilo que foi o jogo do Braga diante do Portimonense para a Taça de Portugal, a primeira parte do Braga é absolutamente arrasadora sobre o Portimonense, e sobretudo de notar a qualidade individual diferenciadora do Álvaro de Jaló, que pode voltar a mostrar isso ao nível Champions diante do União de Berlim, e claramente o jogador que me parece ser
o melhor jogador da equipa do Braga e que está sobretudo a surgir nesta altura, num momento de forma mais acima do que vinha até ao momento, que é o Ricardo Horta, que diante do Portimonense foi completamente demoníaco e acabou por estabelecer diferenças. Eu creio que o Sporting de Braga tem aqui a sua oportunidade de ouro para resolver de vez a questão da Liga Europa e depois poder sonhar com mais alguma coisa, também dependendo do outro resultado do grupo. Mas é de crucial importância para o Sporting de Braga vencer, e eu acho que o Sporting de Braga tem todas as condições, mas tem que respeitar o adversário para conseguir vencer o União de Berlim na pedreira. Ainda assim, parece-me que é a pior altura possível, dentro desta fase, para defrontar esta equipa alemã, precisamente pela mudança de treinador. Podem há aqui uma necessidade de resposta, claramente. Não creio que do ponto de vista tático haja muitas mudanças nesta equipa do União de Berlim no imediato, mas do ponto de vista anímico a equipa pode soltar-se em comparação com aquilo que tem acontecido, porque de facto o plantel tem qualidade para algo mais do que 15 jogos seguidos sem vencer. Isso ficou visível na época passada. É um daqueles plantéis que está a sofrer também com o facto de terem subido as expectativas, estarem a jogar competições europeias, o que não é nada habitual, isso como mesmo se sabe, e portanto este jogo acaba por ser algo traiçoeiro nessa perspectiva para o Sporting de Braga. Depois, para se perceber a profundidade do plantel às ordens de Artur Jorge, basta perceber que alguns dos jogadores que têm sido os melhores nas últimas partidas nem sequer eram titulares inicialmente. Estou a pensar, por exemplo, em Zalazar, um jogador que saiu caro, tendo em conta os padrões do Braga, mas que finalmente está a começar a mostrar qualidade de forma consecutiva no meio-campo, e também nessa zona, João Moutinho, que porventura não vai agarrar a titularidade eternamente, até pela questão física da idade. Há opções para gerir João Moutinho também em certos jogos, mas de facto nesta altura tende a ser aproveitado por Artur Jorge, porque realmente com bola, em termos de leitura e organização, continua a ser um grande jogador. E Tomás e Lídia, só deixar uma nota, porque é o lado negativo do jogo diante do Portimonense, é o facto do Sporting de Braga não ter conseguido manter a baliza virgem, ou seja, acabou por ser surpreendido num lance de bola parada lateral. É obviamente um dos pontos fortes do Portimonense, mas a equipa do Sporting de Braga continua a denotar esse tipo de deficiência, ou seja, num jogo em que dominou por completo o adversário, foi completamente dominador, conseguiu instalar-se com facilidade, até facilidade demais do meu ponto de vista, no meio-campo ofensivo, acaba por, num dos poucos momentos em que o Portimonense procura ferir a baliza do Sporting de Braga, por sofrer um golo. Quem também jogou com um adversário do principal escalão foi o Benfica, jogou com o Famalicão. Ao contrário dos rivais, aqui já houve um pouco mais de inquietação, por assim dizer, mas um autogolo e uma expulsão em 2 minutos para o lado do Famalicão acabaram por ajudar Roger Schmidt antes da recepção ao Inter, onde o Benfica já não tem hipótese de se qualificar para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas ainda há um lugar de Liga Europa que pode agarrar. Tomás, o Benfica não muito convincente antes de tentar os primeiros pontos na Champions na terça-feira frente ao líder da Série A. Não, foi mais uma vitória que surge, mas sem muito crescimento coletivo em relação àquilo que se tinha visto anteriormente. Aquilo que se percebe é que Roger Schmidt deu um passo atrás e voltou ao 4-4-2 de base, por agora. Vamos ver se é para manter contra o Inter, que é uma equipa que joga com 3 centrais e projeta bastante os alas, e com a manutenção de Morato naquele papel de lateral esquerdo. Defensivamente, a pressão voltou a ter alguns problemas, sobretudo porque Gustavo Sá, o médio mais adiantado do Famalicão, baixava para pedir a bola e criava aí uma dúvida aos médios do Benfica, e entrou muitas vezes esse passe. E depois porque no corredor direito, pensando na perspectiva do Benfica, mais uma vez Di Maria não acompanhou o lateral, e Francisco Moura com Puma Rodrigues muitas vezes conseguiram dar profundidade e atacar Auschwitz, e por aí surgiram vários lances de algum perigo a favor do Famalicão, e Trubin deu uma excelente resposta já agora na maior parte deles. Sem dúvida. Foi um jogo muito dividido na primeira parte, e se há a equipa que consegue fazê-lo na Luz, pensando nos plantéis extra grandes do futebol português, essa equipa é o Famalicão. Há aqui 4 ou 5 jogadores de um nível realmente muito acima da média. Puma Rodrigues é um desequilibrador nato, embora nem sempre consiga resolver a jogada da melhor forma. Já destacámos inúmeras vezes Francisco Moura, que é um lateral com grande propensão ofensiva, rapidíssimo a chegar ao último terço e com critério na forma como se associa, e também com recursos individuais para assumir a jogada. É verdade. Mas não será inteiramente injusto considerar que o Francisco Moura até agora é o melhor lateral esquerdo do campeonato? Não, anda lá muito perto. Se não é, anda lá muito perto, e de facto é um dos jogadores
que o Famalicão está a conseguir valorizar, têm sido muitos nos últimos largos anos. Depois houve ali uma reação do Benfica, uma entrada forte do Famalicão, e aí surgiu o nome de Luís Júnior, grandes defesas ali, um par delas pelo menos, para impedir que o Benfica se metesse em vantagem, desde logo com alguns roubos de bola, porque o Famalicão também quis jogar desde trás e perdeu alguns passos no meio campo defensivo, mas de facto não se notou um Benfica muito capaz em organização. E aqui voltamos a um ponto que já se discutiu noutras alturas, que é a questão do meio campo. Provavelmente mais estável sem bola com João Neves e Florentino, mas a sentir muito a falta de Coxo. E este é o grande ponto de interrogação, ao meu ver, para não só o jogo com o Inter, mas para os próximos jogos do Benfica. Como é que Roger Schmidt vai juntar os três médios ou não, mas arriscando ou perder algum do equilíbrio defensivo que o Benfica encontrou de certa forma, ou sacrificando a qualidade de passe de Coxo, que é absolutamente indispensável quando o Benfica tem de propor jogo e encontrar variações de flanco para criar espaços, encontrar ligações por dentro, até a meia distância, onde Coxo é um jogador muito forte. E bola parada? Parece-me que João Neves continua a ter algum receio, não me parece incapacidade, mas receio de assumir o passe. Não sei se por indicação de Roger Schmidt, se por o próprio jogador não se sentir confiante para isso. A realidade é que João Neves não aproxima a equipa do golo, com um passe que desequilibra, ao contrário de Coxo. E portanto creio que o jogo com o Inter já vai ser interessante nessa perspectiva. Di Maria fez os 90 minutos e quando acabou até saiu disparado para o balneário, portanto também fica aí alguma questão para percebermos como é que Roger Schmidt nas próximas partidas vai gerir Di Maria, entre aquilo que oferece à equipa, ofensivamente, dispensa qualquer tipo de explicação, mas também naquele contexto de equilíbrio tático no corredor direito que o Benfica muitas vezes sacrifica para ter o argentino em campo. Verdade, aliás o Di Maria acaba por desequilibrar completamente o corredor direito do Benfica, e a verdade é que o Famalicão de forma muito sagaz, atraindo o Benfica para um corredor e depois variando para o corredor oposto, ou seja, para o corredor esquerdo do Famalicão e corredor direito do Benfica, acabou por criar e chegar várias vezes em 2 contra 1 a zona de finalização, com, tal como disseste e muito bem, o Puma Rodrigues e o Francisco Moura a combinarem muito bem. Falta ao Puma Rodrigues para atingir um patamar mais elevado, ainda que ele possa consegui-lo, melhorar a capacidade de definição. Em relação ao Francisco Moura, claramente uma grande exibição, um lateral esquerdo que me parece que o Sporting Clube de Braga foi precipitado a libertar-se dele, creio que nem até os porque valores... já deixava boas indicações, não é? Sem dúvida. Um jogador que tenha mostrado incapacidade. Creio que concordarás comigo, muito provavelmente é o melhor lateral esquerdo que o Sporting de Braga podia ter nesta altura. Sem dúvida. E seria uma mais-valia indiscutível do ponto de vista ofensivo para a equipa do Sporting de Braga, estando claramente num patamar superior ao Borja e bastante superior do ponto de vista ofensivo ao Adriano Marim, que foi titular, curiosamente, diante do Portimonense. Já diante do União Berlim, acredito que o Borja voltará à titularidade. Depois, destacar um jogador que já destacaste na equipa do Famalicão, o Gustavo Sá, parece-me um jogador interessantíssimo e claramente talhado para patamares mais elevados, um jogador com uma qualidade técnica muito apurada e depois com qualidade de passe, visão de jogo, e sabe também participar no momento defensivo. É um jogador muito inteligente a pisar terrenos. Prefiro vê-lo ainda assim mais perto da área. Tem um jogador com muito instinto para romper e finalizar. Concordo contigo. Aliás, se te recordares, e recordar-te-ás seguramente do Europeu Sub-19, ele tirou muitas vezes partido dessa capacidade que ele tem para chegar às zonas de finalização. E no Famalicão, apesar de ter marcado um grande golo numa das jornadas mais recentes do campeonato, é um jogador que não aparece tanto para finalizar, e eu creio que o João Pedro Sousa poderá tirar partido disso. Depois, destacar do ponto de vista individual também 2 jogadores na equipa do Famalicão. O Otávio, que acaba por ser expulso, do meu ponto de vista, bem, é óbvio que na transmissão televisiva eu tive mais dificuldades em analisar o lance, porque nós temos um pequeno monitor e não temos o conforto de estar em casa. Pareceu-me na altura que a expulsão até poderia ser mais pela entrada demasiado perigosa que teve sobre o Tengsted do que pelo facto do Tengsted estar a isolar, porque eu fiquei claramente com dúvidas no primeiro toque do Tengsted, não pareceu ficar enquadrado com a baliza adversária, mas aquilo que é mais importante destacar no Otávio, e que será uma baixa de peso do Famalicão para o jogo diante do Futebol Clube do Porto no campeonato da próxima jornada, é que o Otávio é claramente um dos melhores centrais, se não o melhor central, fora do top 4 da Primeira Liga. E depois destacar outro jogador que é incontornável nesta equipa do Famalicão. Falta-lhe um aspecto
que é ter mais golo e, se quiseres, mais ruptura para chegar às zonas de finalização, mas é difícil encontrares um médio defensivo no futebol português como o Zaidu Youssouf, que é muito forte do ponto de vista defensivo, mas depois tem um por maior, se quiseres, no seu jogo, que é a forma como consegue variar o centro do jogo com uma facilidade absolutamente tremenda. E isso dificultou muito o Benfica numa primeira fase do jogo, o que obrigou o Florentino, e o Tomás já tinha tocado nesse ponto em edições anteriores, e eu também, que é a questão de, em momento de pressão, o Florentino adiantar-se bastante em relação ao João Neves. O que é que isso faz? É que o Benfica, se não consegue recuperar a bola em zona alta, e neste jogo diante do Famalicão, principalmente a partir ali dos 10, 15 minutos, conseguiu fazer com bastante frequência, é uma equipa que fica muito desequilibrada no seu corredor direito, porque o Austin fica muito exposto, o João Neves e o Florentino estão demasiado preocupados com o encaixe nos médios adversários, e o Di Maria nunca recupera. Eu tenho ideia dos 90 minutos diante do Famalicão, que o Di Maria só baixou uma vez para acompanhar o Francisco Moura, e na maior parte dos casos é que nem sequer baixa da linha de meio campo, ou seja, fica como primeira solução do Benfica, a unidade mais adiantada, e muitas vezes é o Tengsted que acaba até por procurar compensar essa falta de descida por parte do Di Maria. Em relação, para finalizar, a questão tocada pelo Tomás, eu creio que o Roger Schmidt vai se manter fiel ao 4-4-2, mas creio que nesta altura já faz sentido ao treinador do Benfica pensar num 4-3-3, ou seja, Florentino como médio mais defensivo, João Neves e Cockchu como médio mais interiores, porque no fundo a conjugação destes três elementos torna a equipa do Benfica mais forte do ponto de vista defensivo. E pode libertar Di Maria, não é? Exatamente, e esse é o ponto, porque aí o João Neves está claramente, e pensando no João Neves como interior direito e o Cockchu como interior esquerdo, o João Neves pode compensar muito mais vezes a tal questão do Di Maria desequilibrar, e depois o que é que acontece? O Di Maria fica liberto a partir do corredor direito. Creio que o Rafa poderá ser uma mais-valia a partir do corredor esquerdo, oferecendo coisas que o João Mário não consegue oferecer, e mais uma vez o João Mário teve dificuldades, sobretudo naquela fase em que estavas a dizer há pouco, no encaixe na pressão para pressionar a saída do Famalicão. E depois do ponto de vista ofensivo também não ofereceu a capacidade de desequilíbrio, porque já tem dificuldades nesse sentido. É um jogador que temporiza muito bem com bola, mas depois tem dificuldades em atacar a profundidade, em criar, por exemplo, quando o Benfica necessita de largura sobre o corredor esquerdo face às dificuldades que o Morato tem nesse sentido, não é um jogador capaz de oferecer essa largura. É um jogador que busca muito o corredor central e faz com que o Benfica seja uma equipa muito afunilada, se quiseres, do ponto de vista ofensivo, porque tem dificuldades em criar desequilíbrios à direita, apesar do Austin ser muito mais ativo do que o Morata à esquerda. E a verdade é que a esquerda do Benfica no jogo diante do Famalicão foi praticamente inexistente do ponto de vista ofensivo. Mas cá está, a conjugação dos três jogadores no meio-campo permite que o Benfica não seja uma equipa particularmente forte do ponto de vista defensivo, por ter Florentino e João Neves juntos, mas perde a tal criatividade e imprevisibilidade do ponto de vista ofensivo que o Tomás tocava e que o Cockchu oferece. Portanto, juntar os três jogadores fortifica o Benfica do ponto de vista defensivo, torna uma equipa mais competente na pressão e uma equipa mais competente para não se desequilibrar tanto, sobretudo sobre o seu corredor direito, e dá, através principalmente do Cockchu, e acredito que também libertará mais o João Neves, mas sobretudo através do Cockchu, a capacidade no passe progressivo, a capacidade de ser uma equipa mais imprevisível na chegada às zonas de finalização, juntando depois a capacidade no remate fora da área e na bola parada ofensiva, em que o Cockchu é claramente um elemento indiscutível. Só um último apontamento para o Tengsted, que creio que nunca será um avançado de topo propriamente. Tem algumas lacunas do ponto de vista técnico, de frieza a finalizar, primeiro toque, mesmo na forma como recebe e se associa, ou neste caso com problemas para se associar em momento ofensivo, mas dá uma energia, uma disponibilidade nas desmarcações de ruptura e até em largura, como aconteceu por exemplo nos dois lances-chave deste jogo, com a expulsão de Otávio e aquele cruzamento que depois é metido na baliza por Richelli. Essa disponibilidade na frente de ataque do Benfica acaba por ser importante para Roger Schmidt e nesse sentido é provável até que tenha vindo a conquistar mais uns jogos de titularidade no ataque encarnado.
Eu não sei se concordas comigo, mas se excluirmos o Gonçalo Guedes da equação para número 9, o Tankstead é o avançado que oferece mais largura ao ataque do Benfica. É verdade. E isso parece-me indiscutível, mas há um problema, e tu estavas na luz, tal como eu, que era quando o Tankstead abria a largura, o Benfica em várias ocasiões não tinha nenhuma referência dentro da área. E isso é trabalho que compete ao treinador fazer. Sim, teria de ser aquele segundo médio, o extremo do lado contrário, Exatamente. a aparecer, e isso nem sempre aconteceu. Vamos agora para o Sporting, com a goleada destes 16 avos de final, 8-0 ao Domiense e 10 anos depois do 8-1 ao Alba, e refiro aqui porque é o clube da minha terra e lembro-me bem do que aconteceu nessa tarde em Alvalade. Um Sporting com nuances táticas e que esta semana vai jogar em Bérgamo com a Atalanta para a Liga Europa. Rui, mais do que a goleada, o que é que sublinharias neste Sporting com uma matiz algo diferente? Sim, eu creio que mais que a goleada, a vitória do Sporting é completamente indiscutível. Começou a desenhar-se muito cedo com a equipa do Miense com muitas dificuldades na bola parada defensiva, mas também com, diria, olhando para o Montalegre, que é da mesma série, ou até para o Vilar de Perdizes, que é da mesma série, uma equipa com qualidade inferior do ponto de vista coletivo. E não é por acaso que já teve três treinadores ao longo da época. Agora, como é óbvio, era difícil ao Domiense fazer muito melhor. Aquilo que o Sporting trouxe mais surpreendente para este jogo, e creio que estes jogos são importantes para o Ruben Amorim testar coisas diferentes que depois poderá aplicar noutros tipos de jogos, é a construção a 4 que aconteceu em várias circunstâncias, e depois um aspecto que me parece essencial, é que o Esgaio invadiu em vários momentos o espaço interior e o Mateus Reis também, o Mateus Reis com muito mais facilidade do que o Esgaio, e depois quem dava largura eram os extremos, e sobretudo destacar o papel do Catamo à direita, que continua a ser um jogador tremendamente desequilibrador e parece-me um elemento absolutamente indiscutível, do Nuno Santos à esquerda, que já seria previsível e aconteceria se também tivesse atuado como lateral, e a junção que me parece ter resultado muito bem entre o Trincão como segundo avançado e o Paulinho como avançado centro. E depois, outro aspecto que me parece muito importante foi que Ruben Amorim, na segunda parte, deu minutos a jogadores que são habituais titulares e, sobretudo, há que destacar um jogador. Nós já falamos aqui imensas vezes dele, mas quando o jogo está completamente morto diante do Domiense, o Gyökeres entra em campo e joga... É como se tivesse 0-0. Exatamente, como o jogo fosse diante da Atalanta, e obviamente dizimou por completo o processo defensivo da equipa do Domiense. Mas cá está, é essa atitude competitiva fiérica que o Gyökeres tem que vai ser decisiva em muitos momentos da temporada do Sporting, porque já tem sido decisiva até aqui. Mas um jogador que joga contra o Domiense como estivesse a jogar diante da Atalanta, mostra claramente aquilo que tem para oferecer, e será, obviamente, e com pena para o Sporting, um jogador que dificilmente passará mais do que uma temporada em Portugal. Pediu-se muito tempo a Ruben Amorim para experimentar outras coisas. Esta época até tem experimentado algumas coisas. Agora, parece-me que no imediato o Sporting não teria plantel para jogar continuadamente com esta alternativa tática, desde logo porque não tem muitos extremos, muitos laterais capazes de atuar por dentro e serem mais-valia como construtores. Dá para pensar em Fresneda, por exemplo, mais à frente, eventualmente neste papel de lateral mais por dentro. Vimos aqui um 4-2-4, que já destacamos aqui como uma tendência por essa Europa fora. Muitos treinadores têm vindo a utilizar esta disposição tática. Até, por exemplo, o Tottenham também o faz, com os laterais por dentro e os extremos abertos. É aqui uma diferença. É que o Tottenham joga com Son como avançado e Maddison nas costas. Entretanto, Maddison lesionou-se, mas esta era a dupla habitualmente titular, e Son procura muitas desmarcações de ruptura, e também faltou em certos momentos essa complementaridade no ataque do Sporting, embora Paulinho e Trincão entre linhas tenham sido capazes de combinar diversas vezes. Mas de facto creio que Amorim está a pensar mais para o futuro, a médio e longo prazo eventualmente, do que para o imediato. Não deixa de ser um sinal de alguma abertura que nem sempre vimos do treinador do Sporting. Sim, tu tocas num ponto essencial, é que provavelmente este será uma abordagem que o Sporting fará na próxima pré-temporada, porque acredito que será nesse espaço, exatamente, que muito possivelmente veremos a afirmação do Fresneda, porque eu não acredito que o Sporting desista precocemente do Fresneda, bem pelo contrário. Eu creio que esta adaptação que o Fresneda tem tido, independentemente também de já ter tido alguns problemas físicos, é pensada por parte do Sporting, ou seja, se o Fresneda tivesse conseguido entrar imediatamente na equipa, obviamente que o Sporting não desperdiçaria essa oportunidade, mas o Fresneda precisa de algum período de adaptação
porque a realidade competitiva é diferente. Jogar por uma equipa que luta permanentemente pela vitória exige outras coisas, mas eu acredito que para a próxima época o Fresneda tem todas as condições de ser a opção principal do Sporting para a posição de lateral direito. E tal como o Tomás dizia, e muitíssimo bem, eu creio que o Fresneda é o lateral que tem mais capacidade para o Sporting depois desenvolver este 4-2-4 do ponto de vista ofensivo. E já agora, para aquela dupla da frente, Ruben Amorim teria opções. Jóqueres e Pedro Gonçalves, Jóqueres e Marcos Edwards, por exemplo, que já seriam jogadores mais complementares em termos de desmarcações. Agora, de facto, faltam alguns flanqueadores. Nuno Santos e Jenny Katam são aqueles que se destacam no plantel. E depois também laterais, particularmente com demora, enfim, não de todo dramática, de Fresneda, que está a dar ainda os primeiros passos. Estas nuances táticas que naturalmente imagino que não vamos ver em Bérgamo, não é? Não, de certeza absoluta que não, mas voltou a frisar o meu ponto inicial. Se há jogos em que é importante testar este tipo de novas variantes, são claramente neste tipo de jogo diante do Domiense. Fez todo o sentido aquilo que o Ruben Amorim procurou fazer. E imaginemos que durante que o Sporting não ganhava por 8-0, ganhava por 2 ou 3-0. Fazia sentido na mesma, ou seja, era importante este tipo de jogo ser aproveitado para experimentar coisas novas, que provavelmente dará continuidade na próxima pré-temporada. Recordemos que isto já tinha acontecido em temporadas anteriores, o Sporting fazer pequenos testes durante a temporada que depois são confirmados na pré-temporada posterior, e creio que sim, que o Sporting diante da Atalanta vai voltar ao seu registro normal. Uma Atalanta que, do meu ponto de vista, também um bocadinho à semelhança do Barcelona, não chega a este jogo tão forte como chegou ao jogo em Alvalade, mas é uma equipa que merece a atenção máxima por parte do Sporting. É certo que muito provavelmente não terá Zappa Costa a fazer todo o corredor direito, mas terá a Teboer, porque a verdade é que esta equipa da Atalanta não tem apenas 11 jogadores, tem praticamente 22 que podem entrar na equipa. É certo que há elementos que são claramente diferenciadores. O Kopp Meyers na zona central do meio campo parece-me ser um jogador, seja como médio centro, seja como médio centro ofensivo, a jogar nas costas dos dois avançados, é sempre um jogador capaz de estabelecer as diferenças, mas a verdade é que eu creio que o Sporting encontrará um adversário tremendamente difícil e, sobretudo, que quer resolver as contas do grupo. Agora, não é um jogo obviamente perdido para a equipa do Sporting, bem pelo contrário, eu acredito que é um teste muito importante ao Sporting, depois da derrota na Luz e da forma como o Sporting perdeu na Luz, para ser afirmativo em Bérgamo e procurar não só conseguir um ponto, mas lutar pela conquista dos 3 pontos num jogo que será obviamente muito difícil. Sobre a visita a Bérgamo, a grande aposta de Ruben Amorim pode ser a presença de Sanchez como ala direito. Já tem vindo a ser falada, diz-se que Gaio até está com alguns problemas físicos, portanto pode ser o contexto de facto ideal para experimentar Sanchez e assim conseguir incluir todos os titulares, digamos, da defesa, com Sanchez adaptado àquele corredor. Até porque aí cai muitas vezes Ademola Lookman, que é um dos principais nomes do conjunto de Bérgamo. Agora, mais importante do que jogar um ao outro é a postura coletiva do Sporting, que se amedrontou bastante no jogo de Alvalade, na primeira parte. Ruben Amorim só quis jogar direto, teve medo da pressão da Atalanta, não conseguiu ligar os ataques desde trás e acabou por se entregar ao adversário. Desta vez penso que o Sporting terá de jogar mais igual a si próprio se quiser vencer a Itália. Terá que ser um Sporting muito mais próximo à segunda parte corajoso do jogo diante da Atalanta, sem dúvida nenhuma. E fechando este capítulo da taça, mais jogos da Europa, mas não fechando, vamos passar agora para as nossas rúbricas. E na Revianga, Tomás, tu gostarias de destacar aqui 2 jogos dos 16 avos de final dos 16 avos de final da taça, nomeadamente o Vizela Estrela e o Estoril Mafra. Sim, 2 jogos com bastante conteúdo tático e também com exibições destacadas. Começando pelo Vizela, que até jogou com uma estrutura de construção a 3 e depois um trio de criativos nas costas dos médios do Estrela. Pareceu uma aposta interessante do treinador Pablo Villar, os 3 criativos, Soro na meia-direita e depois Samu e Alex Mendes com muita liberdade de movimentos por dentro. Aliás, Samu fez um grande jogo, do melhor que se viu a Samu recentemente, quer no último passe, quer também tentar a meia distância ali na zona frontal. Foi provavelmente a grande figura deste encontro, mas não podemos esquecer 2 nomes que saltaram para o jogo na segunda metade. Falo de Nuno Moreira,
que é um jogador que já tem deixado exibições excelentes em Vizela, muito capaz na condução de bola, no drible, associou-se muitas vezes com o Diogo Nascimento, que era o outro jogador que também entrou iria destacar, a partir do banco. Melhorou a criação do Vizela, é um jogador que pega na bola, consegue trabalhar em espaços curtos, tem de facto aquele entendimento próximo, neste caso com Nuno Moreira, e acabaram por permitir que o Vizela agredisse mais o bloco defensivo do Estrela da Amadora, que depois também acabou por ficar em inferioridade numérica. No Estoril, um belíssimo jogo. Aliás, o plantel do Mafra é um dos melhores em termos de qualidade individual da segunda Liga, não tanto no setor defensivo, mas sobretudo o meio campo para a frente. Há ali 3-4 nomes de outro patamar, se quisermos, também pela parceria que o clube tem com o Midtjylland, que permite ao Mafra ter diversos jogadores de outro andamento. Um deles é Nibe Hansen, um jogador dinamarquês canhoto, que embora apareça muitas vezes a pedir a bola na construção, faz muito a diferença no último terço. Quando recebe na meia direita tem um controle orientado fabuloso e consegue facilmente descobrir passes que poucos veem. É um jogador que não vai ficar por Mafra muito tempo. Não sei se vai voltar à Dinamarca ou não, mas Diomandé, não é? Diomande também por lá passou e por pouco tempo. Mas de facto esta parceria ajuda muito o Mafra. Se não sai já em janeiro, que seria pena, porque pode acontecer. Estamos a falar de uma das grandes revelações da segunda Liga. É, completamente. E o Mafra nem tem Miguel Sousa, um médio de recorte técnico absolutamente espetacular, que se aproxima da área para fazer a diferença no passe e no remate. Mas tem Pedro Bravo, um projeto colombiano que também merece alguma atenção. Osman Diao, um central ou lateral direito, é outro que vale a pena ter debaixo de olho. No Estoril... Não é o novo Diomandé, mas é um jogador de primeira liga. Sim, não tem o mesmo nível, ou dificilmente chegará ao ponto em que está Diomandé, mas é de facto um central / lateral com condições físicas e técnicas. E sobretudo a forma como ele percebe as duas posições, Tomás. É muito interessante porque consegue jogar como central e consegue jogar como lateral direito e não apenas defesa direita. É verdade, e pode ser uma mais-valia também para ser enquadrado num sistema de 3. Eventualmente veremos o que acontece, mas de facto o Mafra tem alguma riqueza no plantel e por isso dificultou muito o jogo ao Estoril, que continua em crescimento com o Vasco Seabra, mas o Mafra vendeu muito cara a derrota. Destacaria... E foi preciso sair o Rafi Quitano do banco. Fez ali um cruzamento para Cassiano, 2 que entraram na segunda metade. Exatamente. Ainda assim, o jogador que me encheu as medidas no lado do Estoril e que também tem feito jogos muito positivos é Mateus Fernandes, caindo mais na meia esquerda, roubou a bola que deu origem ao primeiro golo do Estoril, nesse caso o empate. Muitos movimentos de ruptura na meia esquerda, é um jogador forte no transporte, consegue variações de flanco também, um bocadinho a linha de Mateus Nunes, se quisermos, faz muitos movimentos parecidos àqueles que víamos Mateus Nunes fazer no Sporting e portanto também dá para pensar num tal encaixe na equipa de Ruben Amorim mais para a frente. Falou-se que até podia já sair. O Mateus Fernandes deu a semana passada, creio que foi ao Canal 11, em que lhe perguntaram qual era a posição na estrutura do Estoril em que ele pensava que ia jogar. E ele falou que como avançado interior pelo centro-esquerda. Só que até nas conversas que tem, porque há uma pessoa do Sporting que o acompanha, fomentaram muito a ideia que ele tem que crescer como número 8. E eu creio que é muito nessa linha de pensamento. Ou seja, não sendo um émulo total do Mateus Nunes, o que também seria muito difícil, é um jogador que tem condições para crescer como um 8 para a equipa do Olhando para o Mateus Fernandes, que sempre foi um jogador muito versátil na formação, de 4-3-3, de 4-4-2, mais Exatamente. Na zona central ou mais como aquele médio descaído para uma faixa, acredito que a carreira será melhor se formar ou se estabelecer de facto como o número 8, porque é mais forte de trás para a frente, quer no transporte de bola, quer a aproximar-se das zonas de criação. Se melhorar, por exemplo, as condições na finalização, também ganharia muito e claro, poderia entrar no Sporting mais à frente. Agora, não há dúvidas que é um médico que pode marcar golos. É de facto um médico que tem potencial para plantel do Sporting, sem qualquer dúvida. Passemos agora para o Totti ou Totti. Esta semana temos um Totti que, Tomás, vais entregar a Tiago Santos, um jovem lateral que trocou o Estoril pelo Sim, na Lille, linha daquilo que estávamos a destacar do Estoril. Exatamente, esta temporada, sem passar por um dos grandes, apesar dele ser de formação do Sporting. E que este fim de semana se estreou a marcar na Liga Francesa e com um senhor golo. Fora da área. E é um golo que descreve muito aquilo que Paulo Fonseca quer do jogador. Paulo Fonseca, o treinador do Lille, como se sabe, que promove sempre uma construção assimétrica em que um dos laterais fica mais baixo e outro vai embora. E Tiago Santos tem muito peso na construção do Lille. E já vimos no Estoril, na época passada,
este conforto em zonas baixas. Não é apenas um jogador para desequilibrar em projeção, em profundidade no corredor. Poderia ser, se o treinador quisesse, mas é também este jogador capaz de pegar na bola no meio campo defensivo e depois quer através do passe, quer na condução de bola, onde me parece que tem muitos atributos para aproveitar o espaço e depois definir com critério, mas em zona interior, porque o corredor, a largura, é ocupada por Zegrova, um extremo kosovar que atua com o pé esquerdo aberto. Interessantíssimo. E Tiago Santos conduz a bola por dentro, na meia direita, construindo como um terceiro central, e chega depois a zonas de espaço entre linhas e muitas vezes confundindo a marcação adversária para libertar espaços para que Zegrova desequilibre. E o golo, para quem não viu, poderá espreitá-lo, é precisamente nessa zona interior, ali na esquina da área, mais ou menos, para finalizar. Um bocadinho como temos visto Pedro Porro, por exemplo, para dar aqui uma referência. Pedro Porro também aparece muito naqueles espaços. De facto, o Tiago Santos, nestes últimos tempos, tem vindo a ser potenciado como um lateral interior e não tanto como um jogador de faixa lateral. Mas acredito que também poderia ser. É um jogador que de facto me parece muito completo, contigo. Tem imensos atributos e está a crescer com Paulo Fonseca. E curiosamente ele marca o golo e em jogos anteriores, e tu provavelmente também tiveste a oportunidade de ver, Tomás, ele ali muitas vezes opta pelo passe, e até pelo passe de ruptura. É um jogador completíssimo e aquilo que me causa mais estranheza, logo a primeira coisa foi ter ficado fora do europeu de sub-21, que não consegui perceber, até pela falta de opções que havia na lateral direita e o excesso de opções que havia de jogadores que ficaram de fora da lista, sendo que ele para mim era o principal. E, sobretudo, eu acho que não houve capacidade por parte de nenhum dos três grandes de perceber a mais-valia que aquele jogador podia ter no plantel, quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto, quer houve também aquela história de estar ligado ao Sporting e poder ir para o Benfica, questão burocrática. Uma cláusula, não é? Uma suposta cláusula. Que eu creio que acabou por ser o maior complicador de todos, porque neste momento, do meu ponto de vista, e mesmo que o Bá estivesse em condições de jogar, muito possivelmente o Tiago Santos seria titular do Benfica. É que, e o Benfica está, segundo consta, interessado em Pedro Malheiro, vai dar um passo atrás em termos de planeamento para ir buscar um lateral direito. Outro dos que se destacou na época passada, Tiago Santos e Pedro Malheiro, de facto foram dois dos nomes que despontaram na posição de lateral direito no futebol português. Um saltou para o Lille e outro pode ir para o Benfica. Verdade, mas apesar de gostar dos dois laterais, eu creio que o Tiago Santos está num patamar claramente acima do Pedro Malheiro. E algo que não nos podemos queixar é de não termos laterais com fartura e com muita qualidade. Nos últimos anos têm surgido muitos. Tiago Santos é mais um. Vamos agora passar para o Na Arte Vem Depois. Rui, gostavas de destacar, tal como falámos da semana passada, o Mundial de Sub-17 e isso nomeadamente mesmo. Um jovem craque, Cláudio Echeverri, mais um a sair da cantera do River Plate e que massacrou o Brasil nos quartos de final, marcando os 3 golos da vitória da Argentina. Devo-te dizer, e por acaso conversei com o Blessing Lemoine, que nossa, um abraço para o Blessing. Já colaborou com vocês na Tribuna Express, porque ele fez o jogo para a RTP e tive a oportunidade de falar com ele sobre o jogo na sexta-feira e chegávamos à mesma conclusão, é que para além de ter sido muito provavelmente uma final antecipada deste Campeonato do Mundo Sub-17, houve uma coisa que diferenciou este jogo de todos os outros, foi uma liberdade que foi dada aos jogadores de ambas as equipas para jogarem o seu jogo, ou seja, houve muito um transporte, se quiseres, de um futebol de rua para o futebol de relevado num campeonato do mundo de sub-17. E se é verdade que parece, se olharmos ao resultado, que a Argentina devastou por completo o Brasil, a verdade não foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil, durante a primeira parte principalmente, também criou muito, e tenho que destacar aqui um jogador, e provavelmente, se calhar, quando fizermos um balanço do Mundial de Sub-17, já deixo aqui a dica ao Tomás, há um jogador que exatamente, assim encheu as medidas na seleção do Brasil, que é o Estevão, que é um jogador notável. Já tinha falado aqui dele la semana passada. Eles, no Brasil chamam-lhe Messinho, mas a verdade é que esta seleção da Argentina acabou por mostrar muito mais competência do que a equipa do Brasil, ou seja, dentro da rebeldia que a equipa mostrou, da irreverência de trazer a rua para o relevado, acabou por suplantar a organização defensiva muito imberbe desta seleção do Brasil. Eu destaco obviamente o Cláudio Echeverri, que me parece
parece o melhor jogador desta seleção argentina. É certo que ele até ao momento, até este jogo dos quartos de final, não tinha tido sempre exibições soberbas, mas neste jogo criou desequilíbrios de forma permanente, ou seja, é um jogador capaz de saltar as entrelinhas com uma facilidade tremenda, qualidade técnica, primeiro toque, qualidade de drible e depois chegada à zona de finalização, com um remate muito fácil, mas é também um jogador que cria muitas oportunidades de golo para os colegas de equipa. Depois associa-se com grande facilidade. Os dois extremos da Argentina também fizeram jogos muito interessantes, ainda que depois não tenham tido destaque como marcadores de golos ou assistentes. Falo do Santiago López a partir do corredor direito e do Subiabre a partir do corredor esquerdo. Juntar aqui um médio centro que me parece ter uma dimensão absolutamente fantástica, que é o Acunha, e depois um avançado que pode causar estranheza à primeira vista, que é o Agustín Roberto, mas que é um jogador que é capaz de se associar com grande facilidade com os colegas de equipa, e que também me parece aqui um projeto de avançado muito interessante na seleção argentina. Ainda é sobre o Mundial de Sub-17, voltar a referir o nome de Ibrahima Diarra, que coloca claramente o Mali nas meias finais deste campeonato do mundo, e destacar, obviamente, dentro desta semana e já fora do Mundial de Sub-17, a forma como o Kobbie Mainoo se impôs no meio-campo do Manchester United, apenas 18 anos, juntando também, obviamente, na equipa do Manchester United o golo absolutamente espetacular do Garnacho, de 19 anos, e a estreia do mais parecido com o do Rooney. Claramente. Exatamente. Apesar de querermos forçar aquela ligação ao Ronaldo, pareceu mais o do Rooney. Foi só o festejo mesmo. É verdade, mas é uma analogia perfeita da tua parte. E no AC Milan, obviamente, destacar um miúdo que é um jogador absolutamente impressionante, que tem feito a diferença, por exemplo, na Youth League, mas sobretudo nas camadas jovens do AC Milan, e que chega aos 15 anos à primeira equipa, que é o Camarda, Francesco Camarda, que tenho a certeza absoluta que será alguém que nós vamos falar muito provavelmente, e estaremos a falar muito provavelmente dele daqui a 5 ou 10 anos no Príncipe Era a Bola. E só para complementar aquilo que o Rui foi dizendo, o Juve Inter teve particular brilho das duplas de avançados, com Chiesa e Vlahovic a produzirem o primeiro gol da Juve. Vlahovic, que teve uma quebra, mas continua a ser um dos pontas de lança que promete mais para os próximos anos, e Chiesa sempre a descair para a esquerda e depois a acelerar o jogo. Penso que se não tiver lesões, se conseguir ver-se livre das lesões, acabará por se afirmar como uma das referências do futebol italiano, também a nível de seleção. Concordo inteiramente contigo. E do outro lado, a dupla de Thuram, e que reforço para o Inter, faz tudo, quer como referência, quer com desmarcações na largura e em profundidade, e depois a desmarcação espetacular de Lautaro Martínez dentro da área para se antecipar a Gatti, e o Inter, claro, vem aí à luz nesta jornada europeia. Por fim, além de todo esse talento argentino que temos visto, um dos nomes que me desiludiu por aquilo que fez no Sul-Americano Sub-17 foi Dudu, um criativo brasileiro, tal como Estevão Canhoto, mas que não apareceu em grande estilo neste Mundial de Sub-17, e o Brasil de facto acabou por ficar curto em comparação com outras seleções. E assim, com mais uma incursão ao Mundial de Sub-17, que não será a última, vamos fechar mais um episódio do No Príncipe Era a Bola. A sonoplastia foi da Salomé Rita. Muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado, e até para a semana. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.